Olá, amigos do canal. Estamos de volta mais uma vez para falar sobre futebol, desta vez futebol brasileiro, ele mesmo, vencedores e perdedores na área, quadro tradicional aqui do Corneta Ball, onde eu e o Matheus selecionamos cada um 5 vencedores, 5 perdedores da rodada. O que a gente acha que essa pessoa, personagem, time, instituição, o que seja, ganhou ou perdeu, independente do resultado. Obviamente, estou aqui com meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala Bruno, fala galera, estamos aqui para mais um quadro de vencedores e perdedores e quero sugerir para a gente inverter no vídeo de hoje, a gente começar com os perdedores, só para dar uma diferenciada dos últimos vídeos, a gente estava sempre começando com os vencedores e na segunda parte os perdedores, mas para a gente já fazer uma coisa diferente nesse vídeo, o que você acha? Podemos, podemos. Você quer puxar o primeiro aí já? Já que você deu a ideia? Vou puxar, inclusive vou trocar, que eu tinha colocado aqui como perdedor Yuri Alberto, mas eu vou fazer uma pequena mudança. E meu perdedor para abrir será Alexandre Pato, porque foi ressuscitado o Vai pênalti dele tomar de contra o graça. Grêmio por conta do Yuri Alberto. Então, Alexandre Pato é um perdedor, mesmo não tendo feito nada. E a semelhança é impressionante. Sim. O pênalti do Yuri Alberto lembrou muito o pênalti do Pato, em 2013. Então, eu coloco o Feito Alexandre Pato nada nos não, né? O perdedores. Pato merece esse ódio até hoje pelo que ele fez. Pô, e até se você for ver a situação, é porque o Pato fez no Dida, né? Então, dado os devidos níveis, o Rossi veio de uma partida que ele defendeu 2 pênaltis na Libertadores, né? Ele não é o Dida, mas o cara que acabou de pegar 2 pênaltis em 5 que Tava com bateram nele, confiança. você resolve cavar, sabe, ganhando o jogo, dentro de casa, contra o líder do campeonato, você já tendo feito um golaço. O Yuri Alberto, obviamente, tá aqui nos meus perdedores também, e assim, foi inacreditável o jogador, para ele decidir cavar, ele já tem que ser maluco. O jogador normal não cava. Sabe? Porque a cavada, se você acerta, vale um. Se você erra, você vai sofrer pelo resto da sua vida, com ódio. Então o cara, para decidir cavar, ah, no final das contas é recurso. Uma cavada e uma batida no meio, teoricamente é a mesma coisa. Só que pela audácia, você é punido quando der errado. E o Yuri Alberto vai sofrer aí igual o Pato. O Pato, igual você falou, tem 12 anos que ele fez e ele tá sendo xingado hoje, em 2025. Então daqui a 12 anos vamos ver quem vai ser o trouxa que vai tentar cavar pelo Corinthians e vai ser comparado ao Yuri Alberto. É, tem aquela história do goleiro do Vitória que pegou a cavadinha do Neymar e ficou famoso por isso. Ficou vários anos no Atlético ali sendo goleiro reserva. É o que ele Por mata no quê? peito? Não, É o que na mata final no de Copa peito do Brasil, né? É o foi goleiro o do goleiro do Flamengo. Flamengo É depois. no pênalti do Foi Elano. É. isso. O do que pegou a cavadinha do Neymar era o Vitória na final da Copa Foi, do Brasil. Chama o goleiro Lee, ficou alguns anos sendo reserva do Atlético e ficou conhecido como o goleiro que pegou a cavadinha do Neymar. E nesse caso do Yuri Alberto também, que você destacou, com a cavadinha e um pênalti batido no meio tem o mesmo efeito? Não necessariamente, porque se o cara bate forte no meio, a chance do goleiro pegar seria mais difícil, né? Nesse caso do Rossi e do Yuri Alberto. Então, um pouquinho mais de seriedade, não sei se é a palavra certa. Talvez o Yuri Alberto tentou surpreender o Rossi, já goleiro que veio de muitas defesas ali na Libertadores no meio de semana, e deu tudo errado. Cavadinha aí, se você acerta é gênio, se você erra, você vai assumir as consequências de ser muito mais cobrado do que um pênalti normal, assim. Se você bate no canto, o goleiro pega. e o pior é que se ele tivesse acertado uma cavada decente, seria gol. Mas ele cavou igual um idiota. Ele a bola não chegou nem na linha do gol, a cavadinha dele. Sim. Como o Galvão dizia, Sérgio Goicoechea sempre ficava no meio do gol para as batidas, e se o cara bater no meio e errar, tá na dele. Adivinhar canto é lucro, é sorte. E aí já fica aí também a referência que o Galvão gosta de fazer, a Goicoechea, que teria pegado o pênalti de Yuri Alberto. Isso. Quer trazer mais um? Já falou do Trazer Yuri aqui Alberto? então um perdedor, e o perdedor que eu vou trazer é Rogério Ceni, que ganhou o jogo, ganhou do Palmeiras de 1-0. Aí depois o Palmeiras reclamou do gramado da Arena Fonte Nova, e eu acho que o Rogério Ceni foi muito infeliz na declaração dele.
sabe, ele chegou e falou que quem devia sentir o gramado pior era o Bahia, porque o time do Palmeiras jogava só no chutão para o Flaco Lopes e para o Vitor Roque. E assim, completamente desnecessária esse ataque ao Palmeiras, principalmente num momento que o Palmeiras está jogando bem, né. A gente passou o ano inteiro falando que o Palmeiras jogava mal. Aí agora no mês que o Palmeiras reencontra o bom futebol, você vai fazer essa declaração que, além de desnecessária, agora está errada? Eu acho que, assim, não que o Rogério Ceni algum dia fosse trabalhar no Palmeiras, eu acho, né, pela história que ele tem no São Paulo, mas para um treinador eu acho que é uma colocação completamente desnecessária, para ser bem sincero. Eu não entendi por que que ele fez isso, um cara com tanta experiência no futebol, não é o perfil dele. Eu consigo imaginar o Renato Gaúcho falando isso, não o Rogério Ceni. É, eu discordo um pouco, para mim é o Rogério Ceni sendo o Rogério Ceni, né, a postura dele enquanto jogador era ele tinha um perfil mais arrogante, assim, de não, Chato pra caralho. admitir falhas, exatamente, tem Já o diria meme Milton do Leite. Milton Leite. Então, assim, ele aproveitou que ganhou o jogo, quis dar uma alfinetada no rival e vida pra frente, assim. É um perfil dele, ele é um cara muito sério, muito centrado no trabalho dele, mas de vez em quando tem essas doses de arrogância aí, e acho Eu que acho isso que fez parte. traz uma pressão desnecessária para o Bahia, né. O Palmeiras Uhum. está bem, o Bahia está bem, não precisava desse barulho a mais, e agora na próxima vez que o Bahia perder um jogo, vai chover palmeirense xingando o Rogério Ceni, sabe. Então, sei lá, aí contar aqui uma história rápida, que além de Milton Leite, uma vez eu fui, Cruzeiro e São Paulo no Mineirão pela Libertadores, 2015. O Cruzeiro ganhou de 1-0 com gol de Leandro Damião. Fui com minha mãe nesse jogo, o jogo foi para os pênaltis, minha mãe passou os pênaltis inteiro falando que o Rogério Ceni era muito chato, porque a cada cobrança de pênalti de jogador do Cruzeiro, ele chegava no juiz, reclamava, reclamava do gramado, reclamava do posicionamento da bola. Então não é só Milton Leite que tem críticas à personalidade do Rogério Ceni, minha mãe também. Tá aí, Acho que o último gol desse jogo, inclusive, é Gabriel Xavier batendo pênalti, isso, se não me falha a Gabriel memória. Xavier. Craque. Grande Gabriel Xavier. Pô, ele tem um gol no O Monumental de Núñez contra o River, não não, tem? foi o O Marquinhos nesse Marquinhos, jogo, foi o o Marquinhos. Marquinhos. E essa fala do Rogério Ceni fica mais engraçada ainda, sendo que o Bahia fez um gol num chutão. O goleiro mandou a bola para Ademir, ele ganhou na zaga do Palmeiras e fez o gol. Mas enfim, como eu já destaquei aqui, é Rogério Ceni sendo Rogério Ceni. E trazendo mais um perdedor aqui, para a gente seguir, coloquei o Cruzeiro como um dos perdedores da rodada, porque não só por ter perdido o jogo para o Vasco, mas uma rodada que parecia que era muito boa, o Palmeiras foi derrotado, o Mirassol também perdeu, o Flamengo acabou ganhando, então o Cruzeiro perdeu a chance de continuar na caça ao Flamengo e vai para o jogo da próxima rodada, que é justamente contra o líder, fora de casa, com uma pressão muito grande. O Cruzeiro tem que ir para ganhar o jogo, se quiser se manter vivo na briga pelo título, porque além de tudo, o Flamengo tem um jogo a menos que o Cruzeiro. E você ir para o Maracanã, tendo que ganhar o jogo contra o Flamengo, não é um cenário em que os times desejam se encontrar. Né? O Flamengo, acho que hoje é favorito contra qualquer um na América, jogando dentro de casa. Então o Cruzeiro vai ter um confronto duríssimo. E essa derrota para o Vasco, ele se complicou. Se a aspiração era na briga pelo título, o discurso era vaga na Libertadores, mas acredito que internamente eles viam a possibilidade de disputar o título e agora ficou um pouco mais reduzido com essa derrota. Ah, com certeza, eu acho que além do time Cruzeiro, a torcida também perde muito com esse jogo. Igual você falou, acho que o clube sempre pregou esse negócio de Libertadores, mas a torcida é quem estava mais iludida com essa briga por título. É uma questão que tem assim, o Cruzeiro tem muito tempo que não ganha um grande título, desde 2018. Então, na primeira oportunidade que teve, não ganhar, pode até ser normal que não ganhasse. Não sei se pelo elenco e pelo investimento, teoricamente não era para estar brigando tão perto de Flamengo e Palmeiras, né? Sabe que futebol não funciona assim, mas a questão do planejamento, o planejamento era brigar por Libertadores, é o que o Cruzeiro está fazendo.
Mas para a torcida quer muito esse título, né, e cada vez que não ganhar vai aumentar ainda mais essa ansiedade, essa pressão. Assim, não só a derrota como a forma que foi, eu acho que o Cruzeiro, assim, muito desligado nesse jogo contra o Vasco. O Wanderson não fez um bom jogo, o Christian fez um jogo abaixo. Eu acho que do meio para frente, pra ser bem sincero, tirando o Matheus Pereira, todo mundo meio sumido, meio sonolento. O Caio Jorge até tentou um pouco, mas longe de ser o Caio Jorge dos seus melhores momentos nessa temporada. E agora, igual você falou, tem que ganhar do Flamengo no Maracanã se quiser continuar nessa briga por título. Se o objetivo é Libertadores, o empate é um ótimo resultado. Antes dessa derrota para o Vasco, o empate ainda era um bom resultado. Agora, para brigar por título, eu acho que tem que ganhar. E pelo menos, né, se a gente vai olhar o copo meio cheio, é um jogo que tende a ser mais confortável para o estilo de jogo que o Cruzeiro prefere, que é deixar o Flamengo propor o jogo e sair nos contra-ataques. Então, se a torcida do Cruzeiro quiser ser um pouco otimista, eu acho que pelo menos você ainda tem essa questão. É, Falando em Cruzeiro, trazer aqui um rival. Eu poderia colocar o Atlético Mineiro entre os vencedores, porque voltou a ganhar, ganhou do forte Mirassol, aqui em BH, com, sabe, uma grande partida do Everson, enfim. Mas eu vou colocar aqui um perdedor que é o Hulk. É o Hulk que recentemente viralizou que ele está aí há mais de um ano sem fazer gols de bola rolando pelo Campeonato Brasileiro. Pouco tempo atrás, o Hulk anunciou que ele não seria mais capitão do Atlético, porque ele estava tomando muito cartão amarelo, que por falar com o juiz, ele acha injusto. Ele fala que o capitão tem o direito de falar com o juiz e pela fama que ele tem, os juízes já estavam predispostos a dar um cartão para ele, por isso ele passou a braçadeira para frente, porque ele sentia que ele prejudicava a equipe, né, a função de capitão, porque ele tomava muitos cartões. E aí o Atlético que estava em uma fase, o Hulk estava em uma fase, vai para um jogo dificílimo contra o Mirassol, com o Hulk no banco, e o time ganha, né. Então assim, a gente sabe que o São Paulo é meio maluco, né. Já teve várias vezes problemas com, jogadores muito importantes dos times que ele trabalhava e colocava no banco por causa de alguma ideia que ele tinha, não sei o quê. Eu não acho que ele teria problemas em colocar o Hulk no banco, até porque o Hulk realmente não vem jogando bem. Mas eu acho que uma figura tão grande como ele é no futebol brasileiro, principalmente no Atlético Mineiro, essa rodada sai com um saldo negativo para ele, ainda mais porque depois de tudo isso ele ainda tomou um cartão amarelo no banco. Então não serviu de nada ele passar essa faixa de capitão e nem ficar no banco. Até no banco ele reclama e toma cartão. e sobre essa questão da abraçadeira, dele querer se impor ali perto do árbitro, eu só tenho que diferenciar uma coisa pro Hulk, né? Ele não vai ver esse vídeo, então, tipo, vou poder falar aqui largado. Alô, Uma Hulk. coisa Uma coisa é você tá ali, querer representar o seu time, ter uma conversa com o árbitro. Você ser o satanás é uma coisa completamente diferente, tá, Hulk? O Porque Hulk é você muito fala, chato. você fica o No jogo jogo ele é inteiro muito chato. reclamando com o juiz. É muito chato. Ele me Não lembra é um porque pouco o D'Alessandro, quando ele era capitão do Inter também, o jogo inteiro no ouvido do juiz. Então, só que agora o juiz entende o que ele fala, né, porque o tem, D'Alessandro para entender ele é difícil. é, eu concordo que tem certa marcação com ele, mas ele faz por É merecer a justa. fama que ele tem também. Exato. Ele A merece fama que que ele tem é justa. os árbitros tenham um pé atrás com ele. Então, fica nesse ponto. E sobre a questão futebolística, eu vou falar um pouco mais para frente. Então, trazendo aqui um outro perdedor da minha lista, é o São Paulo, que no meio de semana foi eliminado da Libertadores, perdendo o jogo dentro de casa para a LDU, não chegou nem perto de da classificação, de tentar criar uma pressão ali, jogando dentro de casa. O confronto foi definido muito rápido, mas não estão só de Libertadores sim da rodada. De ressaca, o São Paulo perde para o Ceará dentro do Morumbi. E tá ali naquele limbo, parece que faz uns 50 jogos que o São Paulo tá ali na sétima posição. Ele ganha, fica em sétimo, ele empata, fica em sétimo, ele perde, ele fica em sétimo também. Então, temporada do São Paulo, mais uma vez, terminando cedo. Não tem grandes aspirações nesse campeonato brasileiro, a não ser
buscar uma volta à Libertadores, mas precisa corrigir muitas coisas se quiser voltar a ser o time que era nos anos 2000. São Paulo ficou para trás com relação aos outros times do futebol brasileiro. O São Paulo também está na minha lista de perdedores. Parece que a lua de mel com o Crespo acabou, né? O time vem de não só resultados ruins, como atuações ruins. E o Ceará, eu acho que o Ceará ele ganha pontos nas partidas mais improváveis, né? Ganha do São Paulo no Morumbi, ganha do Cruzeiro no Mineirão, empata com o Flamengo no Maracanã. E a gente geralmente fala que os times que a gente espera que briguem lá embaixo, eles escapam do rebaixamento como mandante. O Ceará tem escapado como visitante. Então, assim, trabalho muito bom e o Ceará tá ali no meio da tabela, né? 31 pontos, ele tá a 4 do São Paulo, com um jogo a menos. Assim, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro tem virado G8, então quem sabe, né, o Ceará não consegue chegar numa briguinha aqui. Pô, na frente do Ceará tá o Grêmio, por exemplo, que até, uma rodada atrás a gente estava falando em rebaixamento. Hoje o Grêmio tá em 10º. É mostrando que você engata duas, três jogos vencendo, você muda completamente o cenário da luta que você está enfrentando no campeonato, mostrando o equilíbrio também do Brasileirão. A não ser que você seja o meu próximo perdedor, Sport Recife, que esse pode ganhar uns 4 jogos e continua na mesma. Eh, a E gente não vai ganhar falou também, né? não vai. Talvez até o final do campeonato, mas eu duvido. É aquele negócio, a gente falou acho que no último vídeo de vencedores e perdedores que a vitória do Sport pelo menos tornava o campeonato mais digno para o seu torcedor. Mas, mais uma derrota, derrota agora fora de casa, 1-0 para o Fortaleza, que é o penúltimo colocado. Então era uma disputa para ver quem era o pior time e o Sport perdeu. Então, que negócio, né? É 14 pontos, tá a 13 pontos do Santos já. E, cara, tem tudo para ser. Acho que a gente tá cravando o rebaixamento do Sport tem umas 10 rodadas. Toda hora, às vezes parece que dá um sinal de vida, mas logo, logo o torcedor já vai lá e tem um abalo de novo. É verdade que o planejamento do esporte tem que estar na Série B 2026, né? Não vai se salvar. Falei acho que no último Vencedores e Perdedores, o rebaixamento do esporte é uma questão da matemática se encontrar com a realidade, né? Porque é um virtual rebaixado do campeonato há muito tempo já. Desde da pausa para o Mundial, a gente destaca que o esporte já é um time natimorto no Campeonato Brasileiro. Assim. A Não sei nem briga se é é, para não ser o o pior da termo história, né? correto, mas é. Falta um ponto para ele igualar a campanha da Chapecoense. Vamos ver se ele consegue até o final do campeonato. Não, vai passar, vai passar. Eu Seguindo falei aqui na todos os minha. meus. Você tem mais algum? Eu tenho mais um, que é o William, jogador do Grêmio, que mal chegou e já sofreu uma lesão. O atacante, 37 anos, estou vendo aqui a notícia, fratura no quinto metatarso do pé direito, É o no mesmo que o mínimo Neymar, é. 6 semanas fora. Então, um cara que acaba de chegar, tinha expectativa dele conseguir render. No Corinthians ele não foi tão bem, mas quem sabe num outro ambiente, um pouco mais afastado ali do turbilhão que é o Corinthians, ele poderia desempenhar um futebol. Jogou bem na Premier League quando ele voltou, logo depois de sair do time paulista, mas já tem esse barco de uma lesão. E 6 semanas ele vai perder vários jogos, que a Copa do Brasil foi empurrada para o final do ano, vai ter só o brasileiro agora. Então o Grêmio vai ter que se virar, ser um dos reforços que, em tese, iria elevar o nível do time. É, né, é um cara que estava meio parado, né, então, você voltar de um você estar parado e voltar, já diria Isaac Newton, a lei da inércia é sempre mais difícil. Então, às vezes, não sei, né, se o processo foi acelerado, se o risco fisicamente para ele era um pouco mais alto do que o normal, não sou o médico, não estou dentro da comissão ali do Grêmio. Mas enfim, triste, né, porque é um cara que querendo ou não,
Acho que a torcida do Grêmio tinha uma certa expectativa. Igual você falou, não é o William de Copa do Mundo, seleção, brasileira, William do Chelsea, não sei o quê, mas para um Grêmio que estava sofrendo com falta de qualidade técnica, ele vinha para ser pelo menos um cara ali junto do Arthur e sabe o formato da bola. Então, é aquele negócio, triste, mas pelo menos ainda volta esse ano. Sim. Quer puxar o primeiro vencedor aí? Vou puxar aqui, falando em Grêmio, meu vencedor é Mano Menezes, que tá emplacando algumas vitórias aí, né? 2 vitórias seguidas no campeonato pro Grêmio, além de 2 empates nos últimos 5 jogos. Igual eu falei, o Grêmio hoje está em 10º. Há pouco tempo atrás a gente falava que a briga do Grêmio era contra o rebaixamento. Então, você ganha um clássico, você muda o ambiente, você faz a segunda, vitória, né? Eu li um livro que chama de Brandon Sanderson, O Caminho dos Reis. Ele falava que o mais difícil quando você está instituindo uma nova monarquia é o segundo reinado, porque o primeiro é o cara que conquistou, então todo mundo respeita. Aí quando vem o próximo, que é o filho, todo mundo já chega com dúvidas. No futebol, às vezes, as partidas também são assim. Às vezes você ganha um jogo, mas para mostrar que a vitória é de verdade, você tem que garantir a segunda seguida. E daí para frente você, ó, mudou alguma coisa, não foi sorte, sabe? Não foi algo incontrolável. O time realmente tem alguma coisa. E eu acho que é isso. E eu coloco o Mano Menezes como vencedor e não o Grêmio, que agora você tem a maior sombra possível para um treinador do Grêmio, que é Renato Gaúcho desempregado. Se o Mano perde o clássico, perde o Grenal e tem um resultado negativo aqui, eu acho que o Renato já estava com malas prontas para voltar para o Rio Grande do Sul de novo. O Renato tem estátua na arena, né? Se não me engano, a estátua dele é no estádio do Grêmio, mostrando o tamanho que ele tem dentro do clube. E eu coloquei o Grêmio nos vencedores, porque parece que o Grenal deu um ânimo que o time não tinha encontrado a temporada inteira. Ter vencido o Inter fora de casa parece que acendeu alguma coisa ali, consegue vencer o Vitória na rodada seguinte, que também está fazendo um campeonato bem, mais ou menos, está firme na briga para voltar à segunda divisão. E o Grêmio, que a gente colocava ali como um possível candidato, está dando uma escapada, está conseguindo fazer uma gordura, deixando outros times perto dessa briga. Já chegou na metade de cima da tabela, né? 10º lugar. E se os reforços chegarem, derem uma engrenada, você citou o Arthur, mas também teve o Marcos Rocha, que já é veterano, mas é um jogador experiente, tem outros jogadores que chegaram, e com times da parte de cima ganhando Libertadores, ganhando Copa do Brasil, o Grêmio pode ter sonhar com uma vaga na principal competição continental. Por que não? Com esse mar de vagas que tem no futebol brasileiro, é possível. Só que precisa manter essa boa sequência. Com certeza, é o que a gente estava falando, né? Você ganha 2 jogos quando você está ali naquela zona da confusão, você já dispara na frente, já assim, seu clima já fica muito mais leve, as pessoas não falam mais de briga contra rebaixamento. Aí aquele negócio, perde 2 também, você volta ali, você se afunda de novo. É isso. Trazendo aqui mais um outro vencedor na minha lista, Fernando Diniz, técnico do Vasco. E por que eu coloco ele não um clube que vem numa boa sequência, está conseguindo engrenar umas vitórias também, assim como o Grêmio. Mas no caso, eu acho que esse era um jogo que tinha um caráter pessoal para o Fernando Diniz. Ele saiu do Cruzeiro escorraçado, talvez tenha sido o pior trabalho da carreira dele. Todos os times do Diniz que a gente lembra têm um pensamento, não, em algum momento o time apresentou um grande futebol, mas depois esse bom momento desapareceu, o time foi derretendo e aí o trabalho acabou. No Cruzeiro, ele não teve esse bom momento. Foi um trabalho bem ruim, do começo até o final. Ele não conseguiu achar o time e ficou bem queimado ali pelo time, pela torcida do Cruzeiro, principalmente. Então, acho que era um jogo que ele tinha uma vontade a mais de mostrar, de fazer um grande jogo, de conseguir vencer
o Cruzeiro, foi lá e conseguiu. A gente falou do Cruzeiro aqui também nos perdedores, mas queria destacar o Fernando Diniz, que foi a lei do ex do treinador nesse jogo. E conseguiu aproveitar muito bem as falhas do Cruzeiro, né. Uma falha do Kaique no primeiro gol, que é um excelente lateral, para mim, melhor lateral defensivo do campeonato, acabou falhando e gerou o gol, e depois uma falha do Mateuzinho também. Então, é mesmo o Cruzeiro tendo volume, criando chances, ele conseguiu ser mais mortífero do que o Leonardo Jardim, o que, né, teoricamente, a gente esperaria o contrário nas características dos treinadores. Seria o Vasco com a bola e o Cruzeiro punindo erros, mas não foi o que aconteceu nessa partida. E eu vou trazer aqui, o Vasco também estava aqui na minha lista de vencedores, né, para quem estava esperando a gente falar do Vasco, tá aí, depois de, sei lá, 20 rodadas, o Vasco volta a aparecer na lista de vencedores. E vale destacar que o Vasco acabou de também empatar com o Flamengo, né, então você pega o líder e o vice-líder e sai com 4 pontos, é uma sequência excelente para qualquer time em qualquer lugar na tabela. Só o Ceará tinha conseguido. Falei Exato. no puro chute, mas é o único que eu me lembro. Pode ser. Santos também. Santos ganhou do Cruzeiro e do Flamengo, né. Ah, é, o Santos conseguiu ir além, né? Não foi É. nem 4 pontos, foi acima. E aí, ó. Outros vencedores, para mim são os times grandes que estão brigando lá embaixo. Eu incluo aí Santos, Internacional, Atlético Mineiro, Corinthians, o próprio Vasco, Bragantino, Grêmio, enfim, que talvez em outras edições estariam na zona de rebaixamento, estariam numa situação pior, mas a gente tem esse ano o pior Z4 da história do Campeonato Brasileiro. E assim, sabe, o Atlético, eu acho que se você for pegar antes dessa vitória agora, era o pior time do campeonato desde a volta do Super Mundial. O Bragantino tem, sei lá, uma vitória nos últimos 15 jogos. Você tem o Santos em péssima fase, você tem o Inter em péssima fase, o Vasco também ficou um tempão aí sem ganhar jogo, e ninguém entra no Z4. Parece que toda rodada é Juventude, Vitória, Fortaleza, Sport perdendo. E quando um ganha, ganha do outro. Então eles não conseguem tomar ponto, não conseguem nem ameaçar o time que está de fora. Então eu acho que dificilmente alguém fora desses 4 aí vai ser rebaixado, porque a gente sabe que geralmente a gente está chegando no ponto do campeonato em que os times lá de baixo começam a ganhar pontos que a gente não está esperando. A gente tem que ter esse papo, né? Ah, esse ano vai ser a nota de corte mais baixa da história do Brasileirão. Aí chega nessa metade do segundo turno, os times que estão lá embaixo começam a ganhar uns joguinhos, empata outros e chega ali perto dos 40, 45. Esse ano, assim, se passar de 38, eu vou ficar surpreso. É, já é uma diferença de 2 rodadas. Até, tipo, o Juventude teria que ganhar as 2 próximas antes de perder as 2 próximas para conseguir sair da zona de rebaixamento. Então, realmente, uma sequência bem ruim dos times que estão lá embaixo. O que está com a setinha para cima, dá para falar assim, é o Fortaleza, que somou 6 dos últimos 9 pontos no Brasileirão, mas ele estava muito atrás também. Então, essa sequência seria aproximar do Vitória de Juventude. Ele precisaria de uma outra sequência igual essa para ver se chega perto do Santos. O que, na situação do Fortaleza, não dá para a gente apostar que isso iria acontecer de novo. Mas desses que estão ali embaixo, talvez seja o que, nesse momento, está apresentando uma melhora de nível. Então, se eu fosse apostar em alguém subindo hoje, seria o Fortaleza, mas sem convicção nenhuma. É porque é plenamente plausível a gente esperar que o Santos ou o Inter percam 2 jogos consecutivos. É, É difícil imaginar o Fortaleza ganhando 3. Então, sim. fica nessa. Trazendo aqui mais um vencedor da minha lista, que falei que ia comentar um pouco mais para frente, quando estava falando do Hulk nos perdedores. Jorge Sampaoli coloca aqui como um dos vencedores, porque ele estava no início de trabalho ruim, ainda não tinha conseguido vitórias, mas nessa semana venceu o Bolívar pela Sul-Americana, conseguiu uma classificação para o Atlético nos acréscimos do jogo de volta na Arena MRV, um gol salvador do Bernard. Então deu uma tranquilizada, uma acalmada e conseguiu vencer um time que faz um excelente campeonato, que é o Mirassol. E
a gente sabe que no futebol brasileiro os técnicos não costumam ter muito tempo para trabalhar. Então, o São Paulo ele conseguia esses resultados bons. O time vinha há muito tempo sem ganhar no Campeonato Brasileiro, quase 2 meses, se eu não estou enganado. O Atlético estava sem vencer pelo Brasileirão. Ele consegue dar uma tranquilizada e, se ele tiver respaldo da diretoria, do departamento de futebol, talvez ele possa fazer um cenário parecido com o que aconteceu com o Leonardo Jardim, porque esse jogo o Hulk estava no banco, o Atlético ganhou do Mirassol. Será que ele vai manter essa ideia? A gente já destacou aqui o temperamento do São Paulo, que ele é um cara que costuma fazer o que ele pensa que é melhor e ponto, não tá nem aí pro que os outros vão pensar. Então, bom ficar de olho nesses próximos capítulos que o Atlético vai viver no Campeonato Brasileiro. E, óbvio, se ele for respaldado pelos resultados, ele vai poder fazer o que ele quer no time. Porque você não vai querer caçar briga se o time estiver ganhando, conquistando pontos e indo adiante na Copa Sul-Americana. Ele deu sorte que dessa vez a expulsão beneficiou o Atlético, né. Finalmente o Atlético jogou com a menos e aí ganhou. O problema do Atlético é jogar com a mais. Aí muita gente falou: "Gente, o Atlético no 11 contra 11 tá até legal, o problema é quando tem vantagem numérica". Então a receita é expulsa um cara do Atlético, sabe, você já se previne desse cenário. O Júnior Alonso foi lá e fez. Foi expulso, um a menos, o Atlético ganhou. Então, essa é a receita. O Atlético tem que buscar estar sempre em igualdade ou desvantagem numérica. O problema é quando está com vantagem. Tem mais algum aí? Tenho. Trazer aqui um vencedor rápido: Cruzeiro. Por quê? Porque o Cruzeiro, quando perde para o Vasco, cria-se um cenário: acabou. Sabe, aqui acabou, não tem mais chance. Flamengo e Palmeiras são 2 tratores, vão passar por cima de todo mundo. E o Cruzeiro vai ficar 4 pontos do Flamengo e vai ficar atrás do Palmeiras com 2 rodadas a menos. Então aqui acabou o campeonato. Só que aí o Palmeiras vai lá e tropeça também. Então isso acaba que dá uma reanimada, né. Obviamente o Flamengo ganhou, o Flamengo dispara na liderança, mas o Cruzeiro pega o Flamengo agora. Então pode ser que uma vitória se encosta e o Palmeiras, que é quem podia distanciar mesmo, também tropeçou. Então eu acho que depois de um gosto muito ruim que ficou para o torcedor com a derrota, você vê o outro time que não tropeçava nunca e você esperava que fosse abrir empatando, perdendo, né, no caso, perdeu para o Bahia. Eu acho que pelo menos trouxe uma felicidade. Se tivesse acontecido o contrário, se o Palmeiras tivesse perdido primeiro e depois o Cruzeiro, eu colocaria o Palmeiras como um possível vencedor. Mas pela ordem que as coisas aconteceram, pelo menos o torcedor cruzeirense teve o ruim, depois o bom, enquanto o palmeirense teve primeiro o bom, depois o ruim. Eu até concordaria com você se não fosse o meu próximo vencedor, que é o Flamengo, porque todo mundo perdeu. O Cruzeiro perdeu, o Palmeiras perdeu, o Benassol perdeu e eles ganharam. Então, abriu uma vantagem boa não só para o Cruzeiro, mas para o Palmeiras também, que talvez era o time, olhando racionalmente, que talvez mais ameaçasse ali pela constância, pelo histórico também de últimas temporadas, ser um time que está ali sempre na briga. Então, o Flamengo, para mim, é o grande vencedor da rodada por ter visto todos os seus rivais diretos perdendo e ele fazendo a parte dele no jogo contra o Corinthians, um jogo difícil, fora de casa. Foi lá e conseguiu ganhar depois de ter tido uma batalha na Argentina para avançar a semifinal da Libertadores. O time também estava desgastado, trocou algumas peças para enfrentar o Corinthians. Então, para mim, o Flamengo é disparado o maior vencedor da rodada. Concordo, obviamente, o Flamengo está aqui também, era meu último vencedor. E é curiosamente o time que, na última sequência de 5 jogos, desses líderes, é quem mais tropeçou, né? O Flamengo vinha de 2 vitórias e 2 empates, enquanto o Cruzeiro vinha de 4 vitórias e o Palmeiras de um empate e 3 vitórias. Então era quem estava mais tropeçando, só que agora viu todo mundo está concorrendo com ele perder, ele foi lá e ganhou. Pode finalmente o Flamengo dizer que é o líder do Brasileirão de Schrödinger, né, porque se todo mundo ganhar as rodadas que falta, antes o Palmeiras podia assumir a liderança, agora é o Flamengo, uma vantagem ainda de 2 pontos, porque o Flamengo tem 54, um jogo a menos, pode chegar a 57, enquanto o Palmeiras tem 49, com 2 jogos a menos, pode chegar a 55. Então, finalmente o Flamengo é o líder na realidade
e também é o líder na realidade paralela dos jogos faltantes que vai vencer. Pode vencer. Um deles vai vencer, né? Contra o Sport no Maracanã. Então, esse aí já dá para carimbar os 3 pontos do Flamengo. O Flamengo gosta de se complicar em jogos vencíveis, mas não tanto, né. Se fosse É, um esporte na ilha, talvez ainda existiria o mundo da possível resenha, mas no Maracanã é goleada histórica. Menos de é. 5 não vai ser. Deixa aqui cravado. Trazendo aqui também o meu último vencedor, que é o rival do Flamengo, Fluminense. Que o fato novo surtiu efeito, né? Trocou esse treinador, ganhou o clássico, que não ganhava fazia 3 anos, não vencia o Botafogo. Então dá um ânimo novo para o Fluminense, que vai ter a Copa do Brasil no final do ano. Então o Zubeldia tem esse tempo para tentar encaixar o time, ver se consegue beliscar um título em dezembro. O primeiro sinal foi positivo, ganhou o clássico. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente, mas queria destacar o Fluminense também nos vencedores. É, o Fluminense que tá nesse mesmo campeonato do São Paulo, né. Acontece qualquer coisa, o Fluminense tá ali em oitavo, não sai muito dali. Esses times só passaram o Bragantino que tá em queda livre, mas fora isso tem muito tempo que nada de emocionante acontece no campeonato do Fluminense. Eu acho que é igual você falou, tá todo mundo ali já focado no nas finais da Copa do Brasil, nas semis. Vai ser outro clássico contra o Vasco, então tem que somar pontos para continuar ali, né, porque o Fluminense eu imagino que tem como planos também brigar por uma vaga na Libertadores, e é melhor você chegar numa semifinal de Copa do Brasil já tendo garantido pelo menos a pré-Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, senão a pressão aumenta muito ali naquele momento. Então, assim, some os pontos que der, saiba que também não tá pressão nenhuma, não tá disputando nada mais nesse campeonato, e chega no final do ano, conseguir uma vaga na Libertadores ou um título, o saldo já é positivo. Exatamente. Falamos tudo? Eu falei todos os meus. Aqui também foram todos. Então é isso, né? Então é isso. Quem chegou É, até aqui no vídeo, primeiramente a gente pede para você deixar o seu like, comentar aqui embaixo se faltou algum vencedor, algum perdedor, se você concorda, se você discorda da gente. Pedimos também para você compartilhar esse vídeo, porque senão nós vamos chamar, não é nem o Popó e o Vanderlei Silva, nós vamos chamar as equipes dos dois para ter uma conversa com vocês, que parece que eles causam muito mais estrago para os dois lutadores. Só queria fazer esse parênteses do entretenimento. As cenas lamentáveis que algumas pessoas gostam de ver, que aconteceu na luta entre os dois. Então, quer comentar também sobre essa pancadaria que rolou na luta? é, eu não entendo muito de boxe, vou ser sincero. Mas a luta acabou, subiu a galera e nocautearam o lutador, né. Tipo, o cara de terno começou a desferir socos ali, com muita técnica, inclusive, eu imagino, e Era o filho nocauteou do o cara. Popó. Hã? É o filho do Quem no... Popó, né. Foi o filho do Popó que E nocauteou o Vanderlei nocauteou o Silva. Vanderlei Silva, que não tinha sido nocauteado na luta. Assim, talvez a luta tivesse sido os filhos. Por que não, né? Quem sabe uma próxima aí, A marca o filho Spaten de um contra o filho do podia outro. pensar nisso pro ano que vem, né? No Ah, próximo evento, chama o filho do Popó com o filho do Vanderlei, eles se tá resolvam lá aí. dentro. Ué, é o filme 2, né, o inimigo agora é outro. Sei lá, um roteiro meio Rock Balboa. Exatamente. Então, para resumir, compartilhe o vídeo, que é importante pra gente. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. É isso, tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo. Quem não der like é um perdedor dessa semana. Tá aí. Exato. E quem Falou. der o Então, like é um vencedor. Der o like. quem der like e quem se inscrever torna a gente um vencedor, Matheus. Exato. Mas Um quem não der abraço. é perdedor. Perdeu. Falou.